Vamos a falar agora daquela confusão no meio da rua que terminou com a morte de um traficante com uma grande ficha criminal. Tem a imagem aí, não tem? E terminou também com 2 policiais feridos. Coloca a imagem aí, por favor. É a imagem que a gente começou o balanço geral de hoje. É essa daí. Foi em Contagem, os policiais chegam, tá vendo? Reconhecem um bandido, um suspeito. Os 2 estão com camisa do Cruzeiro porque estavam de folga, um policial militar e um policial civil. Abordaram o suspeito, que está armado, está com uma arma na cintura, e o cara é forte, né? E ele sai atirando nos policiais. Depois ele foi atingido e acabou morrendo. As informações agora atualizadas ao vivo com o repórter Gabriel Rodrigues, que está no local onde isso tudo aconteceu agora e tem os detalhes. Seja bem-vindo, boa tarde, Gabriel. Olá, Lair, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso PG. A gente veio até esses 2 pontos que são extremamente importantes para a história, né? Onde a abordagem aconteceu, mas também o trajeto feito durante a fuga desse homem e o local onde ele foi localizado posteriormente pela polícia e acabou, inclusive, morrendo. Eu vou chamar mais uma vez as imagens que mostram o início dessa ação para vocês entenderem melhor a dinâmica. Esses 2 homens que estão de azul são os primos, um deles é policial civil, o outro é policial militar. Eles estavam indo para um bar que fica aqui nas proximidades para acompanhar o clássico que aconteceu ontem entre o Cruzeiro e o Atlético. E nesse instante eles acabaram reconhecendo um homem chamado Douglas, de 29 anos, que, como você bem disse, tem uma extensa ficha criminal. Eles ali querendo fazer o que é o certo, né, exercer a profissão deles mesmo no momento de folga, eles decidiram abordar esse Douglas, mas o homem estava armado, resistiu a essa abordagem. E aí é o momento que você está acompanhando na câmera de monitoramento, quando eles vão em luta corporal, saindo um pouco ali daquela esquina. O homem de branco, o Douglas, ele chega a cair, mas no momento em que ele se levanta, ele saca a arma da cintura e atira diversas vezes contra esses 2 policiais que acabam atingidos. E é aí que o Douglas começa a correr para se esconder em uma casa aqui da região. Agora eu vou mostrar a situação de momento, a imagem do ao vivo pela lente do Birajara Silvano. Vocês vão acompanhar, ó, aquela placa de pare ali, é exatamente o local onde o Douglas primeiro cai no chão e onde os 2 policiais saem correndo. Essa rua que você está acompanhando aí na imagem, ó, a J. Naves de Lima, ela é uma das principais aqui do bairro e ela tem alguns bares. É uma rua bem larga, eu vou pedir para o Bira vir até comigo aqui mostrar, porque o bar ele já estava relativamente próximo, onde eles iam acompanhar esse clássico do Cruzeiro contra o Atlético. Só que ao passar por aqui, eles acabaram avistando o Douglas. Essa, além de ser uma rua extremamente movimentada, ela fica bem próximo do 18º Batalhão da Polícia Militar, que cuida dessa região. Essa rua aqui, por onde o Douglas fugiu, ela é uma rua sem saída. Mas se a gente conseguisse atravessar essa rua sem saída, a gente já estaria no batalhão, ou seja, é um quarteirão de distância. Deu a volta, já está no batalhão. Então, portanto, esses muitos tiros que foram dados aqui também foram ouvidos lá no batalhão. Eram 3 pessoas armadas, né? Porque o Douglas, que é esse homem que morreu, ele estava armado, ele atirou contra os policiais que são primos, né? O policial civil e o policial militar, mas os 2 também estavam armados. Eles trocaram tiros aí com o Douglas. Só que nesse instante em que eles acabaram baleados, eles correram para cá e já deram início ao pedido de reforço, ao pedido de ajuda. Eu acho que você até mostrou mais cedo, mas se a gente puder soltar mais uma vez aí, tem um momento, uma gravação de áudio que mostra o instante em que um desses policiais acionou a polícia para que todo esse reforço viesse até aqui. Vamos ouvir. Ô, prioridade aí, troca de tiro, tomei tiro. Quando o policial foi atingido, avisa e pede reforço, né, Gabriel? A gente está vendo agora o circuito da briga, né? A confusão entre eles ali. Briga não, a abordagem, melhor dizendo, dos policiais que abordaram o suspeito. Gabriel. Exatamente, Lair. E como o 18º Batalhão é aqui muito próximo, eles já chegaram rapidamente. A gente tem algumas outras imagens aí que mostram a movimentação aqui no local depois desse pedido de reforço. São muitos policiais, tanto policiais civis quanto policiais militares, e eles vieram para ajudar a localizar o Douglas, esse homem que já é um antigo conhecido da polícia. Eu vou pedir para o Bira aí na frente, subindo essa rua aqui, refazendo exatamente o mesmo trajeto feito pelo Douglas no momento depois que ele realizou o disparo. Bira, antes da gente subir, deixa eu só mostrar um detalhe. Aqui do lado direito, ó,
está a câmera de monitoramento na fachada desse imóvel aí, que registrou toda essa ação. Nesse ponto que eu vou ficar aqui agora, ó, Bira, na imagem dá até para ver o momento em que o Douglas ele saca a arma e realiza os disparos. Essa imagem, ela é restrita daqui para baixo, né? Mas se fosse possível ser registrado, vocês iriam ver esse caminho sendo feito pelo Douglas, subindo essa rua na tentativa de se esconder em algum local. Afinal, ele já sabia, né, que os dois primos estavam armados, que eles poderiam correr atrás dele, e ele estava tentando aí fugir dessa prisão. Afinal, além dele já ter mandado de prisão em aberto, ele tinha acabado de atirar contra 2 policiais. Tá vendo esse portão azul do lado esquerdo aí que está sendo fechado agora? Ele aparentemente estava aberto no momento em que tudo isso aconteceu, e o Douglas acabou se aproveitando dessa oportunidade e entrou nessa casa. Aqui ele ficou por pouco tempo, afinal, os policiais já começaram a chegar para realizar essa abordagem, para tentar prender esse homem que tinha acabado de atirar em 2 policiais, um policial militar e um policial civil. A gente na Só casa? que quando o reforço chegou até aqui, a situação ali dentro já estava tensa, porque tinham pessoas dentro da casa e por ele estar armado e perceber a chegada da polícia, ele atirou contra os policiais. E a gente já sabe como funciona, né? O policial tá ali trabalhando, recebeu uma injusta agressão, que é como eles sempre falam quando os criminosos atiram contra eles, então foi necessário que os policiais que estavam aqui fora atirassem contra esse suspeito, contra o Douglas. E foi aí que ele acabou baleado. No fim das contas, 3 pessoas feridas. Os 2 policiais, o policial civil e o policial militar, e o Douglas. Eles foram socorridos todos para o Hospital Municipal de Contagem, que fica relativamente próximo daqui. E o desfecho a gente já sabe. O Douglas, depois de 40 minutos de dar entrada no hospital e eles tentarem de todas as formas salvar a vida do Douglas, ele não resistiu, o óbito foi registrado ali no Hospital Municipal de Contagem. Já os 2 policiais que foram atingidos pelo Douglas, eles também estavam lá. O policial militar, ele passou por atendimento, mas como existe um hospital específico para a Polícia Militar, ele foi transferido para esse hospital da Polícia Militar. Já o policial civil, esse precisou passar por um procedimento cirúrgico. O boletim médico que fala sobre o estado de saúde dele diz que é considerado estável. E ele está aguardando uma transferência para um hospital particular porque tem o plano de saúde e preferiu essa realização da transferência para continuar o tratamento por lá. Agora, o que a Polícia Civil está fazendo, primeiro eles vieram até aqui para a realização da perícia no local, né? Recolher as balas que foram disparadas aí, tanto pelos policiais que estavam do lado de fora, quanto para recolher a arma utilizada pelo Douglas, periciar esse local. O corpo do Douglas ele foi recolhido daqui, encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde também passou por um trabalho de perícia. E a Polícia Civil agora vai tentar determinar, somando tudo isso, quais teriam sido as causas de por que tudo isso aconteceu. A gente já sabe, mas é necessário que exista esse relatório oficial. O que a gente está dizendo aqui é que esses 2 primos teriam reconhecido o Douglas, porque tanto para o pessoal do 18º Batalhão, que está aqui, ó, logo atrás desse muro, dessa rua sem saída, ele já era bastante conhecido. Ele tem uma ficha criminal, né, de passagens pela polícia muito grandes, com crimes de furto, de roubo, mas o que mais chamou a atenção nessa ficha dele é que tem um inquérito encerrado por um homicídio qualificado em Ibirité, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, que teria sido praticado pelo Douglas. Esse inquérito já foi encerrado, mas está naquela fase aguardando que o Ministério Público ofereça essa denúncia para que ele possa ser julgado, o que não vai mais acontecer, afinal de contas, o Douglas morreu. Mas vale ressaltar essa extensa ficha criminal e o motivo pelo qual esses 2 policiais que não estavam trabalhando, estavam passeando, indo assistir um clássico do Cruzeiro contra o Atlético, que aconteceu ontem. Eles estavam se deslocando para um bar aqui na região, e um bar, inclusive, que é considerado seguro por eles. Afinal, repito, o batalhão está ali, a rua principal do bairro é aquela de baixo, eles estavam caminhando ali por ela para ir até esse bar quando viram o Douglas. E por ele ser bastante conhecido, acho que eles resolveram se aproveitar daquele momento para cumprir o que eles já sabiam, né? Tinham alguns mandados de prisão em aberto contra ele. A gente, inclusive, já perguntou para a polícia, estamos aguardando essa resposta para saber por quais crimes ele estava sendo procurado naquele momento. Afinal, a gente já sabe que ele tem um histórico aí de vários outros crimes apontados aí de passagens pela polícia e até de condenações. Os 2 policiais, eles
claro, prestaram esse depoimento inicial aqui no momento em que os policiais chegaram para tentar informar o que tinha acontecido aqui antes, mas eles ainda devem ser ouvidos. Só que o foco inicial das equipes de segurança no momento em que eles chegaram aqui eram apenas dois: realizar a prisão do Douglas, conseguir localizar o Douglas, mas principalmente prestar esse socorro para esses dois companheiros que acabaram feridos aí durante essa ação. Vocês podem ver aí nas imagens que foram feitas por testemunhas, por populares aqui do bairro, a grande quantidade lá aí de policiais militares e policiais civis, inclusive a ajuda do helicóptero para tentar localizar esse homem depois que os disparos foram dados. A gente, claro, vai continuar aí acompanhando os desdobramentos desse caso, o continuar da investigação da Polícia Civil em relação a tudo que aconteceu e principalmente o estado de saúde desses dois policiais que acabaram feridos por uma infelicidade, se é que eu posso dizer, encontrarem uma pessoa que já estava sendo procurada por eles, os dois trabalhando ali em frontes diferentes, a Polícia Militar atendendo essas ocorrências no momento em que elas acontecem e a Polícia Civil investigando depois, mas percebe, esse homem já conhecido pelas duas polícias. E agora vem um detalhe que acabou chamando ainda mais a nossa atenção durante a apuração desse caso. O Douglas, um homem de 29 anos, que morreu depois de atirar nesses policiais, também é filho de policial militar. O pai dele já é reformado, que é como a gente fala quando a polícia se aposenta. É um policial querido pela corporação, com um trabalho muito bonito feito ao longo de toda a vida até chegar a esse momento de reformar, de aposentar da polícia, sem nenhum registro de ocorrência negativa em relação a ele, mas infelizmente tendo um filho que acabou se voltando aí para o mundo do crime. Já era inclusive um traficante conhecido aqui na região, atuava no tráfico de drogas da região e justamente por isso o pai já não tinha nenhum tipo de contato com esse filho. Então daí você percebe quem era esse homem que acabou perdendo a vida depois de atirar contra dois policiais. Deu para ter uma noção geral aí dessa história, não deu, Laí? Muito, com detalhes, com riqueza de detalhes, no vivo aí do Gabriel Rodrigues. Eu fico imaginando, Gabriel, a tristeza para este pai, um policial exemplar, e o filho se envolvendo no mundo do crime, com um exemplo maravilhoso em casa de um pai, um policial militar de primeiríssima linha, e o filho se envolvendo com o mundo do crime. Eu queria dizer o seguinte: os dois policiais, o militar e o civil, estavam fora do horário de trabalho, indo assistir ao jogo do Cruzeiro. Os dois são cruzeirenses, inclusive, são primos, Os dois com a camisa do Cruzeiro. Identificaram o bandido, que é um bandido perigoso, era um bandido perigoso, com uma imensa ficha criminal. Ali atrás é o 18º Batalhão da PM, em Contagem. Um abraço para todo mundo daí que está sempre com a gente aqui no Balanço Geral. Um abraço a todos aí do 18º. Eles conheciam esse sujeito, porque em função da longa ficha criminal, então os dois policiais precisam ser reconhecidos e condecorados, porque foram heróis ali. Identificaram um bandido que coloca em risco a nossa integridade, a integridade da sociedade, e mesmo de folga, partiram para cima dele. E correram risco, tanto que foram atingidos. Que é bandido frio. E depois esse bandido saiu em fuga. O Gabriel teve essa ideia ótima aí de refazer esse caminho. Você está vendo aí a imagem de ontem, mas hoje está lá a equipe agora, o Gabriel mostrando ao vivo como é que ele refez esse caminho até em direção àquela casa lá em cima, onde tinha gente também na casa, e ele atirando em policial militar, lá também em policial civil também. O sujeito é um bandido perigoso. Então, parabéns aos dois policiais, que, modestamente aqui, eu queria dar essa sugestão, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que sejam condecorados, porque, olha, no horário de folga, você ainda assistia a um jogo de futebol, os dois lá, uniformizados, com camisa do Cruzeiro, partindo para cima de bandido, porque reconheceram, colocando a vida em risco. Parabéns aos dois. Parabéns aos dois, que saiam do hospital o quanto antes. Obrigado, Gabriel, pelas informações ao vivo.